Fala pessoal, tudo bem? A gente está trazendo mais esse tutorial aqui de hoje. Esse tutorial de hoje ele vem buscar ensinar como você pode criar textos em perspectiva e com reflexo. Ou seja, a gente vai trazer mais realismo para a nossa imagem, porque a gente poderia criar aqui um texto normal, com um reflexo bem básico. Mas a ideia aqui é você trazer sempre mais realismo para a sua imagem. Então a gente vai trabalhar com ele em perspectiva, analisando a partir dessa imagem aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto a observar é justamente a sua imagem, a imagem que você selecionou, que você vai criar essa perspectiva. Se a gente for analisar essa imagem aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui, você vai observar que a orientação dela está assim, assim, assim. Essa está sendo a perspectiva aqui dessa imagem, certo? Então, a ideia é a gente criar o nosso texto nessa orientação. Então, vamos lá. A gente vai criar aqui uma nova camada, né, de texto. Eu vou criar o meu nome, Magno. Vou deixar ele bem grande. E agora eu vou ter que deixar esse texto alinhado a essa informação aqui. Como é que a gente faz isso? A gente clica no texto, né? A gente já está com a camada selecionada, aperta Ctrl T para selecionar o arquivo. Depois a gente vem no botão auxiliar em cima dessa camada e a gente escolhe a opção aqui inclinar. O inclinar vai permitir a gente fazer a orientação aqui que a gente quer no texto. Então a gente vai deixar nessa perspectiva aqui. Deixa eu deixar mais ou menos assim. Prontinho. Certo, feito isso, a gente não precisa mais dessa orientação aqui. A gente já está com o nosso texto na perspectiva que a gente quer. Agora, a gente vai fazer um efeitozinho aqui para dar mais realismo para ela, para esse texto em específico. Como a gente está em um ambiente aqui de gelo, né, de água, vamos fazer aqui um efeito de chanfro e entalhe. Você vem aqui no FX, né, do Photoshop. Aqui tem vários efeitos que você pode trabalhar, não só em textos, mas em imagens também. A gente vem aqui em chanfro e entalhe e ele vai criar uma bordazinha pra gente. Essa borda ela pode ser suave, né? Ou pode ser dando aquela ideia de metálico, se você observar aqui mais perto, dando aquela ideia de metálico, né? Mas aqui no caso a gente vai trabalhar com ela mais suave mesmo. E a gente tem a profundidade dessa borda que a gente quer. Vou deixar mais ou menos aqui. A gente tem o tamanho dela também. O tamanho eu vou deixar bem leve, bem discreto. E agora a gente vai escolher uma cor primeiramente para luz, para criar uma iluminação nessa cena. Deixa eu escolher aqui uma parte clara da imagem. Acho que pode ser o branco. Vamos escolher esse branco aqui para ver como é que fica. Então o branco vai ser minha luz. Deixa eu ajustar o tamanho aqui desse branco. Ajustar algumas coisinhas aqui que não estão me agradando. Prontinho. Aí o detalhe, a gente tem aqui modo de realce, né, que para alguns Photoshop, se tiver na versão em inglês, vai ser Blend Mode. Você vem aqui, a gente tem algumas categorias, se você observar, tem uns traçados que dividem aqui essas categorias. De forma bem resumida, a gente vai ter uma aula depois só sobre isso, sobre os Blend Modes, mas de forma bem resumida, essa categoria de cima aqui a gente trabalha ela para sombras. E essas categorias daqui para luz, para iluminação. Então tem várias aqui para iluminação e a gente vai escolher uma dessas aqui. Então bora lá, vamos ficar testando aqui. Tem o clarear, tem o divisão, tem esse outro modo aqui de sobreposição. Deixa eu ver aqui o que mais me agrada para a cena. Eu acho que essa daqui tá bacana. Deixa eu ver outra aqui. Vamos deixar essa daqui que dá um brilho aqui bem mais
mais bacana. E aí a gente tem a opção da opacidade, né, desse brilho. E aí a gente vem agora para a sombra. Na sombra a gente vai pegar uma cor escura dessa imagem. Deixa eu pegar essa parte aqui. E aí, como eu falei, essa categoria aqui é de sombras. Então você vai escolher aqui qual que mais lhe agrada. Onde é que está sendo essa sombra, Magno? A sombra está sendo nessa região aqui do texto. Se você observar, quando a gente muda aqui, deixa eu deixar mais visível. Quando a gente muda a categoria, ó, eu não vou deixar minha sombra muito pesada, porque a gente está em uma área muito iluminada, então a gente tem água aqui, a gente não tem por que ter sombra demais aqui. É só mesmo para dar um... Deixa eu tirar mais sombra que não está me agradando. Deixar bem leve mesmo, só para dizer que tem sombra. E aqui a gente já tem o nosso texto prontinho. Esse texto é o nosso texto base. Então, se eu arrastar ele aqui, já está em perspectiva, na orientação que a gente colocou de acordo com a água. Agora a gente vai fazer o efeito de reflexo, né? Então a gente pega aqui nosso texto, nossa camada de texto, a gente aperta Ctrl J. Prontinho. Agora a gente tem o nosso texto magno, né, que é o primeiro que a gente criou, e a gente tem o magno copiar, que foi a nossa cópia que a gente criou agora. Eu vou renomear esse magno copiar para magno reflexo, que é o que vai ficar embaixo. Agora a gente vai apertar Ctrl T para selecionar essa camada do magno, né, reflexo. A gente aperta no botão auxiliar e a gente vem aqui, ó, virar verticalmente, para ele fazer isso aqui, ó. Então, ele virou o meu texto. Agora a gente tem que deixar a orientação igual a de cima, né? Porque não está certa essa orientação aqui para um reflexo. Então, a gente, com a camada ainda selecionada, a gente clica no botão auxiliar e vem em inclinar. Agora, com o inclinar, a gente só arrasta para cá, até chegar próximo da camada. A gente não deixa colado com a camada. A gente deixa só próximo. Aqui está ótimo. Prontinho, a gente está com o nosso texto quase pronto, né? Quase finalizado para o reflexo. Agora a gente vai utilizar novamente os Blend Modes, porque eu poderia fazer esse reflexo aqui chegar simplesmente diminuir a opacidade, né? Mas isso não ia trazer o realismo que a gente precisa para a nossa imagem, né? Para a nossa arte. Então a gente vai trabalhar com Blend Modes, porque o Blend Modes eles ajudam bastante para trazer o realismo para a nossa imagem. Porque o Blend Mode ele mescla, né? São formas de mesclagem das nossas camadas. Às vezes são imagens sobre imagens, texto sobre imagem, imagem sobre texto. Então, em tudo o Blend Mode ajuda. Então, como eu falei, a gente não vai escolher categorias de sombra, porque aqui a gente não tem como fazer um espelhamento de sombra, porque a área é bem clara, né? A gente tem essa área aqui que tem um pouquinho de sombra, mas isso vai ser resolvido justamente com os outros efeitos aqui da categoria. A gente tem aqui o clarear, né, divisão. A gente vai escolher o que mais bate com o realismo daqui dessa cena. Então, deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui, o luz direta, indireta, ficou bem legal. Vamos ver se tem outro aqui. Sobrepor fica interessante também. A gente vai escolher luz indireta mesmo. Ficou bem legal com luz indireta. Então, agora a gente já tem o efeito de reflexo aqui, né? A camada de cima, né? A camada magno se mesclou com a camada do fundo da imagem. Então agora a gente tem o nosso efeito com mais realismo. E agora a gente vai dar só os retoques aqui, o refinamento desse reflexo. A gente vai criar uma camada de máscara, né? Nessa camada de texto, a gente vai criar uma máscara. A gente seleciona o pincel. Para quem nunca utilizou máscara, a máscara ela é dividida em duas cores. Se você observar aqui, a gente tem um branco. Se eu aperto Ctrl I, ele muda para preto. Mas o que significa essas duas cores? O preto, ele apaga
tudo que a gente quer, ou seja, ele serve para esconder em determinada camada. Por exemplo, como é a leitura que o Photoshop faz? A gente tem uma camada de texto, certo? Que é a camada que a gente copiou, que é o Magno, e a gente criou uma camada, uma máscara nessa camada. O que a gente está dizendo para o Photoshop? Photoshop, esse texto aqui, eu vou fazer um efeito de ou apagar ele, ou eu quero apagar algumas áreas desse texto. Isso serve também para imagens. Ou eu quero revelar partes desse texto. E aí como é que você vai acenar isso para o Photoshop? Tudo que for preto, tudo que for pintado de preto, vai ser aquilo que vai ser escondido. E tudo que for pintado de branco, você vai estar dizendo para o Photoshop que é a área que você quer revelar. Por exemplo, eu apertei Ctrl I, eu inverti a minha cor dessa máscara. Ela estava branca, né, agora há pouco, e você viu que o branco, o texto aparecia. Quando eu mudei a minha cor para o preto, apagou tudo, ou seja, eu escondi. É isso que a máscara faz. Então, eu escondi tudo e agora eu quero revelar somente umas áreas aqui próximas do nome, para dar o efeito do reflexo. Agora eu venho com o meu pincel, e o pincel, lembrando que ele não pode estar com a dureza 100, ele tem que ser um pincel macio, então tira toda a dureza. A opacidade do pincel ele tem que ser leve, porque a gente quer criar uma transição ali leve de uma cena para outra. E as cores, né, a cor do pincel ele tem que estar no branco. Aqui estava no preto, a gente deixou no branco. Por quê? Porque a gente vai revelar agora essa camada. Então a gente vai passando aqui o pincel, ó, bem de leve. Pode perceber que o reflexo vai acontecendo. E olha só como que a gente traz um realismo bem legal para a nossa imagem, aplicando essas técnicas que são bem simples. Então olha só o efeito que a gente conseguiu. A gente colocou um texto em perspectiva, né? A gente colocou uma perspectiva nele e aplicou um reflexo utilizando os Blend Modes, que os Blend Modes ajudam muito para trazer esse realismo. Então olha só o resultado que a gente conseguiu final, tá certo? A gente tem a impressão de que o reflexo está de fato dentro da água e não que apenas foi apagado ali um texto, foi diminuído a opacidade de um texto, tá certo? Então essa daqui é a dica de hoje. Se você teve alguma dificuldade, alguma dúvida surgiu ao desenvolver, você comenta embaixo para eu estar tirando essas dúvidas. Se você aprendeu algo, comenta aí também se você tinha algo que por acaso você não sabia ou não utilizava nas suas criações. E até o próximo tutorial.